transplante de coração. Então agora a gente falou sobre os imunossupressores, nós vamos conversar um pouquinho sobre os transplantes específicos, né? Vamos falar sobre cada um especificamente. No pré-operatório, o paciente necessita realizar a adequação do meio, que eu acabei de falar. Isso, gente, não é só para paciente que vai fazer transplante, não. O paciente que vai fazer cirurgia de peito aberto precisa também. Então, o paciente vai fazer transplante, vai fazer cirurgia no coração, vai precisar fazer a profilaxia de todos os dentes, tá? Existe um risco real de bacteremia e sepse nesses pacientes, devido a problemas dentários. Então, é de suma importância. O que você vai fazer? Você vai remover todos os focos de infecção e trauma. Se o paciente usa aparelho ortodôntico, você vai remover o aparelho. Se o paciente tem restaurações mal adaptadas, você vai fazer novas restaurações. E se essas restaurações ficarem duvidosas, infelizmente você vai remover o dente. Se esse paciente já tem um cisto naquele dente, e o cisto é muito grande, pegando a região de furca, o prognóstico daquele dente é duvidoso, exo. Você não pode se dar o luxo de ter o risco de uma infecção continuar naquele local. Dentes com tratamento de canal, que você pode retratar canal. Bom, se você pode retratar canal, dependendo da urgência, né, você retrata. E em determinadas situações o médico pede para extrair. Extrai todos os dentes que tiver fístula, tiver cisto, tiver tudo. Por quê? Porque não pode ter risco de infecção no organismo. Lembre-se que é um paciente que vai fazer uma cirurgia de peito aberto. Depois dessa cirurgia, ele vai tomar imunossupressor. Ele não vai ter defesa para continuar aquela infecção, manter aquela infecção de forma crônica. Então, muitas vezes o ideal é remover, tá? Por mais que doa o coração. Eu sei, gente, eu também me formei, para tratar as pessoas. Eu não me formei, apesar de eu ter as especializações, eu não me formei para botar implante, arrancar dente com implante. Eu me formei para que as pessoas mantenham seus dentes até os 90 anos de idade. Esse é o meu sonho. Que a maioria dos meus pacientes podem até vir meio amputados para mim, mas que permaneçam com os dentes que a gente cuida a partir daqui. Esse é o meu sonho, né? Cada um tem o seu. O meu é esse. Que pacientes que passem comigo ao longo da vida sejam meus amigos e companheiros de vida, né? Eu vou vendo eles a cada 6 meses. E que permaneça a saúde bucal. Esse é o meu sonho. Que eu chegue lá velhinha e tem um monte de velhinho comigo, tudo com dente. Dente natural. Então esse é o meu sonho como dentista, digamos assim. Mas, infelizmente, nessa situação o paciente tem uma comorbidade, ele tem um problema de saúde muito grave e que precisa evitar qualquer tipo de infecção. Ok? Então, próteses mal adaptadas também tem que ser removidas, desgastadas ou quebradas. E muitas vezes, gente, não dá para fazer novas sobre mucosa. Você vai ter que procurar opções fixas e que não podem ser implantes. É uma situação complicada. Eu achei uma solução na prótese fixa instantânea, depois se vocês quiserem procurar lá do Dr. Lísio Manzur. É uma solução interessante que me ajudou bastante para alguns pacientes. Mas você deve evitar próteses, você deve evitar... você deve remover o aparelho ortodôntico, evitar todos os tipos de trauma. Depois que o paciente fez o transplante, você vai cuidar dos efeitos dos imunossupressores, como a gente conversou no slide passado. Então, o paciente apresentou cândida, você vai tratar cândida. O paciente apresentou herpes, você vai tratar herpes. O paciente começou a ter inflamações gengivais, você vai cuidar da saúde da gengiva, pegar no pé dele em relação à higienização, ele vai precisar ter um cuidado maior, né? Então, você vai atacar aquele problema que se apresentar devido ao uso do imunossupressor. No pós-operatório, manutenção das condições de saúde, tratamento de lesões causadas com o uso dos imunossupressores. E aí vem um cuidado a mais, tá, gente? Normalmente, quem faz transplante do coração, quem faz tratamentos no coração, faz cirurgias no coração, vão fazer o uso de anticoagulantes orais para evitar se formar trombos, se formar coágulos na região onde o paciente foi operado. E isso é uma coisa assim que não dá para fazer nada, não dá para suspender por pelo menos 1 ano depois que o paciente fez a cirurgia. Veja como é importante fazer o tratamento pré-operatório, porque se ele precisar fazer uma extração depois, vai ter que ser em nível hospitalar e existe uma chance muito grande de ele ter hemorragia, porque normalmente o coagulante oral que eles usam não é o Marivan, é o AS.
E o AS a gente já conversou, ele inutiliza as plaquetas. Aí, só se a pessoa fizer transplante de plaquetas. Ou esperar uma semana de suspensão, que não pode porque o paciente está operado. Então, é uma situação que realmente, o ideal é que depois da cirurgia a gente só cuide daquilo que a gente... só preserve aquilo que a gente cuidou antes da cirurgia. Esse seria o ideal, tá? Mas sempre quando o paciente falar que é transplantado do coração, tenha em mente que ele usa imunossupressor e que provavelmente ele faz uso de anticoagulante oral. Tem que perguntar para ele, você faz uso de anticoagulante? Quais remédios você toma? Né? Ah, doutor, esqueci, eu não sei bem. Então, quando você trouxer, a gente conversa. Então, quando você trouxer, aí a gente termina o tratamento, termina a anamnese. Porque no seu caso eu preciso saber tudo. Ou me manda uma foto pelo WhatsApp, né? Que hoje está muito mais fácil. Então, e que eu falei, não dá para fazer suspensão durante o primeiro ano. Quando liberada a suspensão, é necessário fazer antibiótico-terapia pré-operatória, ok? Para evitar bacteremia, para evitar sepse, endocardite bacteriana. A gente sabe que o coração operado, ele fica com algumas cicatrizes, que pode reter bactérias ali naquela região. Retendo bactérias, o paciente vai ter uma infecção chamada endocardite bacteriana e essa endocardite pode levar esse paciente a óbito. Ainda mais se é um órgão transplantado. Há uma chance muito grande de ter rejeição do órgão e ter que ficar num aparelho. Então veja como isso é sério. Veja como isso é grave. Quando liberado, fazer a antibiótico-terapia pré-operatória, como a gente conversou. Outra coisa fundamental, gente, a pessoa operou a bomba de sangue do corpo, ok? A gente sabe muito bem que quando a gente está nervoso, há uma descarga de adrenalina e essa bomba, ela resolve funcionar a trocentos por hora. É o acelerador, ela pisa no acelerador e bombeia sangue, pá, 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 né? Se o paciente é operado, há uma chance grande dele passar mal, dele ter problemas. Então, nessa situação, se o paciente for muito ansioso, dependendo do que você sentir na anamnese, eu aconselho você entrar com ansiolítico. Pode ser um midazolam, um dormonide. Né? Dormonide é muito bom. Você vai com isso, né, com esse dormonide, você vai conseguir diminuir a ansiedade do paciente e com isso vai ficar mais tranquilo, tá? Falei errado o nome, não é midazolam, é o dormonide. Beleza, gente?